Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação ao vivo nesta quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2012. Eu sou o pastor Luiz e estarei ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Você pode ligar para o nosso programa no 3342-7096, 3342-7096. Pode ainda mandar um e-mail para nós no contato@ministeriodareconciliação.net ou ainda curtir, comentar, compartilhar a nossa página no Facebook em nome de Luiz Carlos Aparicio. O programa de hoje tem como tema a formação da religião ecumênica. Eu quero iniciar lendo 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e 14, para então nós introduzirmos esse tema. 1 Coríntios 2, versículos 13 e 14. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não tenho a pretensão de fazer deste programa um tratado completo e até definitivo sobre os esforços ecumênicos em andamento na atualidade. Quero apenas avaliar o assunto à luz da palavra de Deus. O que observo é que o tal evangelho da atualidade, sem formação doutrinária consistente e, por consequência, sem o discernimento bíblico, caminha para ser a religião que mais condições oferece para a chamada religião mundial. O texto que lemos de 1 Coríntios nos fala exatamente sobre a ideia do discernimento, da capacidade que temos de distinguir, de compreender, de comparar as coisas espirituais com as espirituais. Estamos vivendo um tempo em que estamos misturando muitas coisas e cada vez mais nos distanciando da comparação correta, ou seja, comparar coisas espirituais com espirituais, para que possamos ter um discernimento correto das coisas de Deus e daquilo que efetivamente Deus não se agrada. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque até lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Penso eu que discernir a tal construção do movimento ecumênico é realmente uma questão de aplicação de discernimento espiritual. Muitas pessoas estão abraçando esta causa e é óbvio que se ela se constitui a religião base para o anticristo, muitas pessoas vão aderir. Mas o que eu percebo é que muitas pessoas acabam não dando ouvido ao que ensinamos e ao que falamos, porque estão falando em nome de Deus, mas com uma mente totalmente natural. Não conseguem, à luz da Bíblia, se aprofundar em temas que de fato desperte o conhecimento
e a reflexão do espiritual. Se nós não compararmos espiritual com espiritual, seremos envolvidos com a tal ideia da contextualização e acabaremos sucumbindo diante das misturas que estão sendo propostas nos nossos dias e que estão tão bem aceitas, infelizmente, no meio do Evangelho. Eu sei que você não vai perder a ministração do programa de hoje. Ligue para alguém, inclusive, e peça para sintonizar no nosso programa de hoje, que tem a intenção de abordar um pouco temas ligados à construção da religião ecumênica. Nós vamos ao nosso apoio cultural e voltamos já já. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Senhor, e me conhece. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Deixa que acerto alvo, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Você pode ligar para nós, nosso programa é ao vivo. Ligue no 3342-7096. 3342-7096. O tema de hoje é a formação da religião ecumênica. Algumas perguntas surgem automaticamente quando o assunto é ecumenismo. Vamos ver algumas. Primeira, até que ponto o movimento ecumênico abre o caminho para o cenário dos tempos finais? Que reação o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, espera de nós cristãos? Até onde o ecumenismo já avançou e até onde ele vai prosseguir? Perguntas como essas são bastante pertinentes nesse tempo. Mas vamos começar definindo a palavra ecumênico. Ecumênico originalmente, é relativo a toda a terra habitada. Ecumênico está ligado direto à ideia do universal ou apenas o mundo. É o que observamos em Mateus 24:14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. O sentido bíblico para
ecumênico é a reunião ou união de todos os salvos por iniciativa do Espírito Santo e por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é ecumênico, biblicamente falando. Mas o que busca o chamado ecumenismo de hoje? Ora, busca a tal ideia que nós aprendemos na matemática, na aritmética, o tal MDC. Você lembra disso ou não? Menor ou mínimo denominador comum. Usando, então, a terminologia matemática, o ecumenismo ele trabalha com essa ideia hoje. Ou seja, o ecumenismo é o resultado da união de todos os que têm alguma forma de crença em Deus ou em alguma divindade, não importa qual ela seja. É preciso deixar claro que a verdadeira igreja ou verdadeira religião é exclusiva e ela é fundada sobre a palavra de Deus e não nos resultados de combinação por semelhança, como a ideia do mínimo denominador comum. Vou explicar. O que nós precisamos entender é que o ecumenismo hoje, na verdade, são esforços de homens que procuram juntar temas, assuntos, conceitos, ideias de divindade ou de Deus que sejam parecidas para todas as religiões. Então, essa ideia, ela foge totalmente da ideia desse evangelho que a Bíblia diz que deve ser pregado para todo mundo em testemunha de todas as gentes. Por quê? Porque esse evangelho do reino, o evangelho bíblico, ele está fundamentado principalmente em cima de aspectos conceituais, em cima de princípios, em cima de doutrinas que têm a marca do absoluto, daquilo que não se muda e daquilo que é único. Marca da igreja primitiva, diferente da igreja evangélica de hoje, é que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Ora, um dos grandes problemas nosso hoje, dentro da própria religião evangélica, é a diversidade daquilo que cremos. Como estamos dizendo que somos evangélicos, mas quando vamos avaliar declaração de fé, confissão de fé, ou até credo, como podemos dizer na linguagem mais romanista, nós não combinamos, não estamos de acordo em muitos conceitos e princípios. Quem congrega as suas ovelhas é o sumo pastor Jesus Cristo. E não o esforço e a manobra política de líderes religiosos que visam unir organizações e denominações em torno de uma tal união cujo objetivo é apenas o poder sobre o rebanho. É isso que temos visto e por isso que nós temos que estar muito atentos à ideia do ecumenismo, porque, num primeiro momento, ela parece até ser muito boa para aqueles que não têm capacidade de comparação espiritual, de discernimento espiritual. Vamos observar o texto de João 10. João capítulo 10, versículos 4, 14 e 16. Observem, João 10 fala do sumo pastor, fala do bom pastor. João 10, 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido.
Por fim, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que eu quero efetivamente falar sobre isso é que o ecumenismo se amolda e se adapta às mudanças gerais que estão presentes na sociedade. E ela abraça as palavras mágicas do Ocidente cristão, que são tolerância, paz, humanidade, justiça, preservação da natureza. Ora, essa é a espiritualidade fundamentada na ideia ecumênica, na ideia da globalização, aonde o movimento ecumênico acaba encontrando sua raiz ou seu nascimento. No texto que lemos, volto a frisar que a verdadeira religião, ela nasce da chamada efetuada por Jesus Cristo, aqueles que são seus, e apenas a voz de Jesus, e a voz de Jesus, segundo o que diz as Escrituras, é que pode congregar, de fato, todas as pessoas num único aprisco que chama-se Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esta religião verdadeira, somente Cristo pode reunir essas pessoas nela e congregá-las. Essas que são de Deus só podem ouvir a voz do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Mas nenhuma outra voz. Quem é de Deus jamais ouvirá a voz de líderes, como disse, que sobre o amparo daquilo que é politicamente correto, dentro da ideia da religião, poderá formatar como meio ou como caminho para se obter uma religião única. Nós não cremos em religião única, cremos num aprisco único, cremos num Jesus único e cremos numa palavra única, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Esse movimento avança em direção a uma declaração de fé conjunta, onde produzirá a tal paz entre os povos de origens diferentes. É óbvio que muita gente dirá, mas se prega tolerância e se prega paz, não é tudo que o mundo precisa? Por isso que eu digo, ou a gente aprende a comparar o espiritual com o espiritual, ou nós nos renderemos a propostas ecumênicas do nosso tempo. Outra coisa que nós precisamos enfatizar é que o movimento ecumênico não prega uma nova fé, mas sim um novo Deus. Eu repito, não se busca dentro das ideias do ecumenismo uma nova fé, mas sim um novo Deus. O movimento ecumênico busca um novo conceito de Deus, antagônico, inclusive, na contramão do Deus revelado na Bíblia Sagrada. Eu estive recentemente ministrando em um culto de despedida ao final de um velório de um irmão em Santos, e fizemos isso lá no tal cemitério ecumênico, cujo nome, inclusive, carrega essa ideia. Muitas pessoas ouviram e gostaram da palavra que eu ministrei, mas um coro se levantou. Pastor sábio, de boa palavra, concordamos com tudo, exceto quando ele cria uma ideia de exclusivismo. Ora, se ele não aceita a ideia do exclusivismo, ele logo não aceita a palavra que eu estou pregando. Porque o que eu prego
e não sou o dono da verdade, mas a verdade é dona da minha vida, essa verdade é Jesus Cristo. Se você conferir João 14, 6, Jesus define absolutos muito claros. João 14, 6. Eu sou o caminho. Artigo definido, masculino, no singular. O caminho. Eu sou a verdade. De novo, artigo definido, feminino, singular, a verdade. E diz ele também, é a vida. Por fim, ele ainda diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso significa absolutos de Deus, absoluto de Deus, verdade absoluta e exclusivismo, sim. Eu sei que a minha palavra hoje, ela é antipática com todas as outras linhas de pensamento. Porém, estamos aqui com o amor de Deus, querendo pregar para você o que Deus definiu a respeito do nosso caminho para Ele. Mas o que nós precisamos entender é que o mundo não caminha assim. Há muitas pessoas usando a expressão de que todas as religiões levam a Deus, ou de todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia assegura de que há caminho que aos homens parecem bons, perfeitos, direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Olha, observe a declaração de uma pessoa de grande influência do romanismo, muito recentemente. Disse assim essa pessoa muito influente de origem do romanismo, Madre Teresa de Calcutá. Devemos aceitar a Deus da forma como Ele existe, em nossa imaginação. Vou repetir a declaração de Madre Teresa de Calcutá. Abre aspas. Devemos aceitar a Deus da forma como Ele existe em nossa imaginação. Fecha aspas. Ora, isso é princípio de filosofia. É na filosofia que nós aprendemos que a verdade não está no objeto efetivamente, mas está na forma que nós vemos o objeto, que nós olhamos para o objeto. De maneira que, dependente do ângulo que eu estiver, a verdade, o conceito que eu tenho daquele objeto, vai depender do ponto de vista que eu estou, da posição que eu ocupo. Ora, isso é modelo de Deus tendo parâmetro o próprio homem. Ora, vamos ver o que Deus nos fala sobre isso? Vamos lá para os Salmos 2. Salmos que nos esclarece bastante sobre isso. Vejam só, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra Deus, dizendo, rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Hoje, o movimento ecumênico, na verdade, ele quer oferecer uma liberdade, como se a Bíblia e como se o Deus que oferece salvação criasse essas ataduras. E parece que nós hoje queremos romper com essas tais amarras que acreditamos que Deus criou sobre nós. 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Observem, Deus ungiu aquele pela qual todas as pessoas devem chegar até a Ele,
que é Jesus Cristo, o ungido, o Cristo. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmeguilharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o Filho de Deus, rendeis a ele, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve eles inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que confiam no Senhor. Vamos ainda a algumas expressões muito sedutoras do ecumenismo. A primeira delas: a doutrina separa, a oração une. Segunda, devemos construir pontes e não muros. Terceira, unidade no que é relevante, liberdade no que é secundário e, acima de tudo, o amor. Vamos então agora pontuar pelo menos essas 3 frases. A primeira: a doutrina separa, a oração une. Ora, eu pergunto para você, meu irmão, podemos nos unir em oração o que a palavra de Deus separa e afasta? Eu vou repetir. Primeiro, a expressão ecumênica. A doutrina separa, a oração une. Eu pergunto para você, meu irmão, podemos nos unir em oração o que a palavra de Deus separa ou afasta? Eu fico admirado hoje, como pastores que se dizem conhecedor da palavra, conseguem ir em lugares aonde o executivo de nossa cidade exerce o seu mandato, digamos na própria prefeitura, ir lá e orar para abençoar o executivo, abençoar a gestão dele e assim sucessivamente. Eu perguntaria para você, pastor, que costuma ir lá, você chega lá e prega Jesus para a pessoa? Você diz para ela que ela precisa se arrepender dos seus pecados? Que ela precisa andar pelo caminho reto? Que não há bênção de Deus que possa encobrir improbidade administrativa? Será que você tem essa coragem? Ou chegamos lá, estendemos as mãos, os braços, oramos com imposição de mãos e abençoamos. Poderá alguém ser abençoado com uma oração se não tiver compromisso com Deus? Ora, a doutrina separa, a oração une. E em muitas faculdades eu vejo até amigos meus indo em faculdades aonde se reúnem num cantinho para orar pela faculdade, pelas escolas, pelos amigos. E cada um usa da sua oração apropriada da sua religião de origem. Eu pergunto, a oração pode unir o que a palavra separa? Vamos conferir isso? João capítulo 15, versículo 7, a Bíblia nos fala: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Opa, vamos lá? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ora, se a palavra, se a doutrina não estiver em mim, não há oração que eu faça que Deus responderá. Poderá a oração unir o que a doutrina separa? A segunda expressão é muito bonita, inclusive. Devemos construir pontes e não muros. Mas que expressão magnânima. Muros? Sem muros?
A proposta é que não tenhamos muros. Preste atenção. Você ficaria confortável na tua casa se a tua casa não tivesse muro e um portão e uma chave muito bem fechando esse portão? Você ficaria seguro dentro da tua casa se ela não tivesse uma porta de entrada e não tivesse uma boa fechadura e uma boa reforço? Você se sentiria seguro? Qual a ideia do ecumenismo? É tirar a nossa segurança? A sugestão é que nós devemos levar uma vida sem qualquer tipo de proteção? É a ideia de igreja sem muros? Ou igreja sem doutrinas, como estava Israel depois da destruição? Vejamos o texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 9. Diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se calarão, se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Muros, guarda sobre os muros. 9. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Esses textos querem dizer o seguinte, que quando Jerusalém afrouxou nos muros, os inimigos invadiram e roubavam até as suas hortas, suas hortaliças, seus alimentos. Levavam suas malhadas, levavam suas vacas, levavam seus bois embora. Levavam seus rebanhos embora. E o povo de Deus acabava não tendo nem alimento, porque não tinha muro. Qual a ideia desse tal? Devemos construir pontes, e não muros, A ideia é que nós vivamos uma vida sem qualquer tipo de proteção e segurança. Igreja sem doutrina é o que existe hoje na maioria dos casos. Igreja sem muros, igreja sem proteção, rebanhos expostos a todo tipo de lobo que entra dentro da igreja em conceitos em doutrinas ecumênicas e roubam a nossa integridade de fé. A terceira, unidade no que é relevante, liberdade no que é secundário e, acima de tudo, o amor. Eu fico admirado de como o amor se tornou uma coisa tão banalizada. É o amor entre as pessoas, ama hoje, amanhã já não ama mais. É uma velocidade, se tornou um objeto tão descartável como semelhante aos objetos do mundo de hoje, feitos para acabarem rapidamente, para poder gerar consumo de novos. Mas o que é secundário? Quem decide o que é relevante e o que é secundário? É o sistema ecumênico ou a palavra de Deus? O que é relevante e secundário? Quem define princípios de relevante e secundário? São os homens, os líderes do movimento ecumênico ou a palavra de Deus? Adotaremos a ideia dos interconfessionais, ou seja, que o que vale é a conversão e não o ensino? Não vale mais o método? Tudo isso em nome do amor? Como eu tenho visto hoje pessoas dizerem, não, mas eu vi Deus operar, eu vi o milagre acontecer, então não estou preocupado como o método daquilo, o ensino daquilo, a doutrina daquilo. Como não? Como não? A Bíblia é clara em João 8,32, dizendo que, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu repito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há liberdade, não há evangelho de resultado pleno, sobre o ponto de vista de vida eterna,
se nele não existir verdade. Não é o amor que liberta, como diz aí o galã, Padre Fábio de Mello, no seu livro, e nas suas canções. Não é o amor que liberta. O que liberta é a verdade. Está escrito, e conhecereis a verdade, e não o amor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É lógico que a verdade de Deus, ela tem a presença do amor. Por fim, João 17:17. Mas o que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? João 17:17. Santifica o Senhor, separa o Senhor, guarda o Senhor. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu repito novamente, a verdade. Artigo, definido, singular, feminino, a verdade, uma só. Por tudo isso, não tenho dúvida que o movimento ecumênico hoje, ele agrada a maioria de nós, porque como foi no texto originário que trouxemos, de 1 Coríntios 2, nós não temos mais a capacidade em avaliar as coisas espirituais com as espirituais. Nós estamos tão naturais nas igrejas e no evangelho de hoje, nós somos tão naturais, porque nós vivemos tão no material, nós vivemos tanto na bênção da vida cotidiana, que nós esquecemos o que de verdade é espiritual. Meu irmão, minha irmã, eu não sou contra a ponte, mas não substituo em lugar de muro colocando uma ponte. São duas coisas distintas que não podem ser objeto de um dos slogans mais importantes do movimento ecumênico. Eu gosto de oração. Oração tem um papel fundamental no exercício espiritual, que Paulo diz que o corporal para pouco edifica, mas o espiritual para muito. E no nosso exercício de vida com Deus, a oração é fundamental, mas eu não posso orar totalmente contrário ao que a palavra diz, a ponto de assumir que eu não posso doutrinar, não posso pregar, porque a doutrina separa, mas a oração une. Não posso crer nisso. Tenho Bíblia suficiente para isso. Terceiro lugar, naquilo que é relevante, unidade, e naquilo que é secundário, liberdade, quem define o que é relevante é a palavra de Deus, e não comissões, tratados, convênios de líderes de religiões, aonde vão procurar o tal MDC, como já citamos, para então juntar pessoas por ambiguidade. Nós temos que refletir bastante sobre isso e entendermos que quem nos une como povo exclusivo de Deus é aquele que morreu por nós na cruz, que deu sua vida por nós e que com certeza só Ele pode garantir o nosso futuro eterno com Deus. Reflita sobre isso. Vamos ao apoio cultural, eu volto já já. No
No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade. Matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas. E mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas, segunda e sexta, às 19h45. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa, este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus em nossa igreja. Literaturas modernas e fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação, domingo às 18 horas. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Você segue assistindo Hora da Reconciliação com o pastor Luiz. Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa de hoje, que tem abordado o tema, a formação da religião ecumênica, como um tema que trouxemos como alerta ao povo de Deus. Nós podemos concluir que o movimento ecumênico é bastante sedutor e ele estará presente logo, e ele está presente logo no primeiro artigo da maioria dos chamados conselhos de pastores. Eu já tive digamos assim, a formação estatutária, o estatuto do Conselho de Pastores na mão, avaliando. Já fui convidado para fazer parte de um. E não dá, irmãos, para você se dizer pastor, participar de um conselho de pastores ou até de igrejas, quando o primeiro artigo já diz: aqui se discute tudo, menos doutrina. Aí fica difícil, hein? Fica difícil. Fica difícil pastor perder tempo em discutir aquilo que não é doutrinário. Porque se fomos chamados para pregar o Evangelho, e é a palavra de Deus que propicia a fé para isso, eu preciso entender que doutrina é o mais relevante, ou é a única coisa importante que de fato existe como exercício pastoral. A intenção é unir igrejas sem discutir dogmas, confissão, declaração de fé, ou seja, a unidade pela ambiguidade. Isso é, viver uma proposta ecumênica. E isso é um desserviço ao Evangelho. Muitos perguntam para mim: por que o senhor não vai? Por que ele não participa? Irmãos, a doutrina separa. Que Deus tenha misericórdia de nós. O irmão Flávio aqui manda uma pergunta: ecumenismo pode auxiliar sobre a profecia de que nos últimos dias as pessoas teriam comichão no ouvido? Com certeza. É tudo que as pessoas estão hoje tendo. Muita coceira no ouvido, desejo de ouvir coisas novas, coisas até que aliviem os tais fardos, as tais ataduras que muitos citam e que nós lemos no Salmo 2. Eu termino a palavra dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Toda proposta ecumênica é doutrina de demônio. Não temos dúvida disso. Que Deus nos ajude, que Ele nos fortaleça. Você sabe que se eu já não sou muito querido aí na praça, imagine depois de uma palavra dessa. Mas
melhor ser amigo do rei, ou melhor ser amigo de Deus do que amigo do rei, não é verdade? Que Deus abençoe tua vida, que Ele te fortaleça, que Ele te dê discernimento para que você não tire o muro da tua casa espiritual, tá bom? Muito bem. Amanhã, sexta-feira, nós temos, logo pela manhã, 7 horas, um momento de oração, consagração e jejum em nossa igreja, ok? Domingo, 9 da manhã, nós temos reunião e saída para evangelização. 18 horas, nós temos escola bíblica dominical. E 19h30, nós temos um culto alusivo, comemorativo ao Dia da Bíblia. Nesses caminhos ecumênicos, até a Globo hoje estava falando do Dia da Bíblia, né? Eu fico admirado de gente fazer festa porque tem o tal Festival de Promessas que agora passa na Globo. Desculpe, irmãos, é tudo iniciativa ecumênica, tá? Tudo iniciativa ecumênica. E a maioria dos cantores que estão lá são de autoajuda e não de ajuda do alto. Infelizmente. Infelizmente. Ainda, na quarta-feira, nós temos às 20 horas culto de oração em nossa igreja. Será um prazer te receber, você e sua família. Irmão Flávio, obrigado pela sua participação. Pede oração pela irmã Eliane, que está enferma. Irmã Rita de Cássia, pede oração por sua casa e pela igreja. Deseja a paz do Senhor ao pastor. Muito obrigado, querido. Deus abençoe vocês todos aí. Um abraço para ti, para a Nalva, o seu filhote. A irmã Valéria pede oração pela vida do irmão Mário, que está de mudança para Suzano. Que Deus abençoe sua nova etapa de vida junto à sua família. O irmão Isaac pede oração pela construção do novo templo de sua igreja e pela sua mamãe também. Ok. Quero agradecer ainda e quero mandar um alô para a irmã Angélica, lá em São Sebastião. Ela vai assistir depois pelo nosso portal e também pelo seu filhinho Adonai, que vão estar passando por cirurgia nos próximos dias. Deus abençoe vocês aí. Também pela irmã Rosângela Lisboa, que ouve o nosso programa lá de rádio com o nosso irmão José do Carmo e tem feito contato com a gente. Vamos orar por ela também, irmã Rosângela, e também pelo Sidney, ok? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço por me sentir à vontade para dar uma palavra como esta que demos. Como é bom quando nós exercitamos a fé com convicção. Eu sei, Senhor, dos riscos que corremos. Todavia, vivemos também a liberdade de pensamento, garantida pela Constituição Federal, que faz com que nós possamos também expressar essa nossa declaração de fé absoluta na pessoa única e exclusiva de Jesus Cristo. Nós temos um compromisso de anunciar que sem Jesus não há céu, que sem Jesus não há salvação. Sem o Jesus revelado nas Escrituras, ninguém poderá viver a eternidade com Deus. E é isso que nós anunciamos, Senhor. E é esse o nosso desejo, que muitas pessoas sejam alcançadas por esse Jesus, que é amor, mas acima de tudo, é a verdade que liberta, é a verdade que santifica, é a liberdade que nos leva em direção às moradas celestiais. Te revela a todos os nossos telespectadores. Abençoa esta casa, esse veículo de comunicação, todos que aqui, Senhor, trabalham, os que aqui, Senhor, presidem, ó Deus, os que aqui também, Senhor, anunciam, ó Pai, que Tu possa abençoá-los e que Tu possa, através deste programa, ó Deus, revelar Jesus Cristo a muitas vidas. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o nosso pedido, em nome daquele que nos transportou, aleluia, das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Graças a Deus. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Ele, Deus, assim nos permitir.